Vamos iniciar agora a correção da segunda questão. Calcule o máximo divisor comum dos seguintes números. Então, iremos calcular o máximo divisor comum aqui de 35 e 10, de 18 e 30, de 20 e 130, de 85 e 75. Lembrando que só iremos utilizar para fatorar aqui esses números primos. Quem são os primeiros números primos? São 2, que ele é o único número primo par, depois dele 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim por diante. Então, eu acredito que estes aqui são suficientes para que nós possamos responder quem são os máximos divisores comuns dentre esses números dados. Cada uma dessas alternativas. Então, nós começamos pelo primeiro número primo. Se não for possível dividir por ele, ou quando acabar as possibilidades de divisão por ele, nós iremos pegar o próximo número primo e assim por diante. Então, 35 e 10 divide por 2. 35 a gente sabe que não, porque 2 só divide números pares e 35 é ímpar. Então, a gente vai repetir o 35 e vamos efetuar a divisão por 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, esse 2 aqui dividiu o 35 e o 5 ao mesmo tempo? Não. Então, nós não iremos marcar o 2. Vamos novamente dar prosseguimento à nossa fatoração. 35 e 5 divide por 3, que é o nosso próximo número primo. Não. Então, nós pegamos o próximo número primo. Quem é o próximo? 5. Então, dividimos aqui por 5. 35 divide por 5, divide. Quanto é que dá? 7. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, esse 5 aqui dividiu o 13 e o 5 ao mesmo tempo? Dividiu. Então, se dividiu, eu irei marcar esse número aqui, 5. Então, vamos continuar a nossa fatoração. Ainda divide por 5? Não, divide por quanto agora? Somente por 7, que vai dar 1 e 1. Aí eu pergunto para vocês, esse 7 aqui dividiu o 7 e 1 ao mesmo tempo? Não, dividiu apenas o 7, porque o 1 aqui, ó, já chegou no seu valor mínimo, não tem mais como dividir. Apenas baixamos ele aqui, repetimos ele aqui embaixo. Então, quem é o máximo divisor comum de 35 e 10 ao mesmo tempo? É o número 5. Por quê? Para calcular o máximo divisor comum entre os dois números, nós teremos que multiplicar aqui os fatores que dividiu ao mesmo tempo 35 e 10 ao mesmo tempo. Só que nesse caso, o único número primo que dividiu os dois ao mesmo tempo foi o número 5. Por isso que o máximo divisor comum entre 35 e 10 ao mesmo tempo é 5. Vamos para a próxima alternativa, 18 e 30. 18 e 30, os dois são pares. Então, qualquer número par divide por 2. Então, aqui eu posso dividir por 2. Por 2. 18 dividido por 2 vai dar 9. 30 dividido por 2, 15. Então, aqui, esse número 2 dividiu 9 e 15 ao mesmo tempo? Dividiu, então eu vou marcar. 9 e 15 ainda divide por 2? Não, porque o 2 só divide números pares e nem 15, nem 9 são números pares. Então, eu vou dividir por 3. Divide sim. Quanto que é 9 dividido por 3? 3. Quanto que é 15 dividido por 3? 5. Eu vou marcar esse 3 aqui? Vou sim. Por quê?
Porque ele dividiu tanto o 9 quanto o 15. Então, ainda divide por 3, divide sim, que vai dar 1 e 5. Dividir os dois ao mesmo tempo? Não. Então, vou marcar. Então, eu posso marcar esse 3? Não. Agora, divide por quanto? Por 5, que vai dar 1 e 1. Eu vou marcar esse 5? Não. Por quê? Porque esse 5 só dividiu o 5. O 18 já tinha chegado a 1, então não posso mais marcar número depois que um deles, que eu estou fatorando, chegar ao número 1. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 3, vou colocar aqui embaixo, tá? 2 vezes 3 é igual a 6. Então, o máximo divisor comum entre 18 e 30 ao mesmo tempo é igual a 6. Vamos agora para a alternativa C. 20 e 130 divide por 2. Divide. Quanto é que dá? 20 dividido por 2 vai dar 10. 130 dividido por 2 vai dar 65. Esse 2 dividiu o 10 e o 65 ao mesmo tempo? Dividiu. Então, eu vou marcar. Então, agora, ainda divide por 2? Divide. Quanto que é 10 dividido por 2? 5. 65 divide? Não, porque 2 só divide números pares e 65 não é par. Então, eu vou repetir. Eu vou marcar esse 2? Não, por quê? Porque ele não dividiu os dois fatores ao mesmo tempo. Ele só dividiu 10, ele não dividiu 65. Então, eu não marco ele, porque eu estou calculando o máximo divisor comum. Então, ainda divide por 3 agora, que é o próximo número primo depois do 2. Não. Então, quem é o próximo número primo depois do 3? É o 5. Então, divide por 5. Divide. Quanto é que vai dar? 5 dividido por 5 é igual a 1. 65 dividido por 5 é igual a 13. Então, eu vou marcar esse 5 aí. Vou, por quê? Porque ele dividiu tanto o 5 quanto o 65. Então, eu vou marcar aqui como para depois multiplicar e calcular o máximo divisor comum de 20 e 130 ao mesmo tempo. Então, agora continuando esta divisão, eu só posso dividir por 13, que também é um número primo, ó, tá aqui embaixo na lista dos números primos. Então, vai dar 1 e 13 dividido por 13 também vai dar 1. Eu vou marcar esse 15? Não, porque o 20 já tinha chegado, ó, ao 1 anteriormente. A única coisa que eu fiz foi repeti-lo aqui embaixo. Então, eu não vou calcular. E agora, eu vou calcular o máximo divisor comum entre 20 e 130 ao mesmo tempo. É somente multiplicar aqueles números que eu marquei. Eu marquei o 2 vezes o 5. Quanto que é 2 vezes 5? 10. Então, o máximo divisor comum de 20 e 30 ao mesmo tempo é 10. Vamos para a alternativa D. Na alternativa D, nós vamos calcular o máximo divisor comum de 85 e 35 ao mesmo tempo. Divide por 2. Não. Divide por 3. Divide. Quanto que é 85 dividido por 3? Divide? Não. Então, o que é que eu faço? Repito ele aqui embaixo. Quanto que é 75 dividido por 3? É igual a 25. Então, eu vou marcar esse 3 aqui? Não. Por quê? Porque ele só dividiu 75, ele não dividiu 85. Então, ainda divide por 3? Não. Divide por quanto agora? Quem é o próximo número primo? Por 5. Divide por 5? Divide. Quanto que é 85 dividido por 5? É igual a 17. 25 dividido por 5 é igual a 5. Eu vou marcar esse 5 aqui. Vou. Por quê? Porque ele dividiu o 85 e o 25 ao mesmo tempo. Então, eu vou marcar esse 5 aqui. E agora, eu ainda posso dividir por 5?
Posso. 17 divide por 5? Não, ó. 17 está aqui embaixo na lista dos números primos, ou seja, só vai dividir por 1 e por ele mesmo. Então, vou repetir o 17 e vou fazer 5 dividido por 5 é igual a 1. Eu vou marcar esse 5? Não, por quê? Porque ele não dividiu o 17, ele dividiu apenas o 5. Ainda divide por 5? Não, divide por quanto agora? 17. Quanto que é 17 dividido por 17? 1. Esse 1, ó, o número 75 já chegou a 1, então eu vou apenas repetir ele aqui embaixo e eu não vou marcar esse 17 porque ele não dividiu os dois números ao mesmo tempo. Então, aqui, quem é o máximo divisor comum de 85 e 75 ao mesmo tempo é o número 5. Finalizamos a correção. Agora, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo aqui no grupo mesmo.